Fala pessoal, eu sou o Dio do Sport Center. Hoje trago mais um vídeo para vocês. Se gostar, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Leva menos que 5 segundos e é de graça. Obrigado e bom vídeo. Ele driblou o zagueiro, entrou dentro da grande área. O Endrick foi o Endrick. Sim. E aí se escalou para o banco. Está cada vez se soltando mais, né? Cada vez aparecendo mais entre os profissionais. Ele só tem 16 anos, hein, Só João? 16 anos. Ele só tem 16 anos. Então, quando o Abel fala na entrevista coletiva, e eu acho que o Abel tem uma modéstia nesse caso do Endrick, né? Por que o Abel eu vejo modéstia do Abel no caso do Endrick? Porque o plano montado para o Endrick assina o contrato com 16 anos para depois começar a trabalhar entre os profissionais. Na Taça São Paulo a gente já viu e todos queriam que ele já estivesse no time principal e tal. Essa é uma atuação do Abel num plano de ação para o Endrick, que tem 16 anos. Então ele fala, não, porque o clube tem um plano para ele, o clube tem um plano que o Abel participou desse plano. O Abel tem uma participação direta nesse plano. Esse outro jogador, esse Luiz Henrique, que joga com ele também. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, que joga com ele. Lá, eu vou falar um negócio pra você. Esse é um magrinho que joga ali no meio campo. Isso é um terror, hein, gente? Também é bom, né? Isso é um terror, é outro terror. O Endrick é um jogador que vai jogar no Palmeiras. Sim. Tá perto disso. Acredito que ainda nessa temporada. No plano do Abel, ele seria inserido no grupo para o Campeonato Paulista. Treinaria e estaria se preparando para o Campeonato Paulista. A fase de antecipação, por conta de que o Endrick está treinando dessa forma no Palmeiras. Sim. Ele está sendo o Endrick que joga entre os moleques moleque é modo de dizer, né? Entre os semiprofissionais do Sub-20, porque no Sub-20 o couro come, né, meu filho? Sim. Já não é moleza, não. Sim. No Sub-17... É o último estágio antes do profissional. No Sub-20 o couro já come. E aí ele lá no Sub-20 está indo muito bem, treina com os profissionais, não foi para esse final de semana entre os jogadores da base, foi para o banco de reservas. É mais ou menos assim, João, como na seleção brasileira. Sim. O Tite leva, testa o jogador no grupo, como ele se comporta, se é introspectivo, se ele é participativo, como é que é a ação dele. O Zinho participou e o Fernando Praz também jogou em seleção brasileira, sabe como é que é esse negócio. Então, depois, entra numa segunda fase de ficar no banco de reservas, concentração, banco de reservas, daqui a pouco vai ter uns 15 minutos, ele vai botar o Endrick para jogar. Eu acho que, a partir do momento que num clássico contra o Santos... É que ontem estava osso, né? Ele ficou no banco e eu acho que a expulsão do Danilo, de repente, mudou o roteiro. Ele poderia ter entrado um pouco mais à frente no jogo. Mas eu acho que agora a tendência é que ele esteja no banco. O Santos botou o Ângelo, que tem 17, né? O Ângelo jogou no ano passado com 16. O Ângelo jogou com 16 no Santos, é verdade. Muito bom. Já tem um ano de experiência. Eu acho que agora, Praz, a tendência é que o Endrick apareça sempre por ali na relação do profissional. Assim, são situações diferentes, né? O Santos tem a necessidade de botar. O Palmeiras pode se dar o luxo de esperar o momento certo, né? Eu estava no estádio ontem, assim, o ambiente... Tá muito positivo em relação a ele, mas também diretamente proporcional à expectativa que se cria. E quando tu cria uma expectativa grande, porque no imaginário do torcedor, o Endrick vai entrar e vai... Fazer o que ele faz na base. Fazer o gol de bicicleta de fora da área, né? E assim, é outro nível. Apesar dele ser assim, eu considero ele, pelo que ele está fazendo na categoria que a gente tem a observação, extra classe, na categoria dele. Um menino com 15 anos ser goleador da Copa São Paulo eu não tinha visto ainda. Sim, é inédito. Assim, na Europa agora, no Arsenal estreou um com 15 anos, né? Sim. Cara, E a torcida gritou o quê? Amanhã tem aula, vá pra escola. Prova, garoto. São fora de série. Pessoas, assim, pra jogar com essa idade, são fora de série. Assim, ontem o ambiente no estádio era de muita expectativa, quando ele entrou pra aquecer. E se o jogo tá 0-0, ou o Palmeiras perdendo, a torcida ia fazer pressão pro Endrick entrar. Não fez porque o momento era difícil, com a menos, teve que reestruturar o time taticamente, teve que fechar mais. Então, mas assim, a expectativa que tem em cima do Endrick no Palmeiras é muito grande, e não só do Palmeiras, né? Do mundo do futebol. Né? É verdade. Eu até estava conversando com o pai do Endrick aqui agora. Opa, o Douglas. O Douglas, ele está muito, muito feliz, porque assim, a história deles é muito legal, né? É uma história, não é uma história única do futebol, é uma história como de milhares de jovens no Brasil, mas é uma pessoa que é mais próxima da gente aqui, né? Então a gente conhece mais a história do Endrick. E assim, que sirva de muitos exemplos para muitos jovens que passaram e estão passando e têm o sonho como o Endrick tem.
de se esforçar. Óbvio que nem todos vão conseguir, né, chegar, principalmente no nível do Endrick, mas que sirva de exemplo e de motivação para os meninos buscarem, lutarem pelo sonho, né? E aí a vida vai tratar de alguns conseguirem e outros, infelizmente, não, né? Mas é muito legal ver um adolescente, um menino, uma família vivendo um sonho assim tão legal. Ozinho, está chegando a hora de Endrick estrear no profissional do Verdão, hein, Tetra? É uma expectativa grande pelo que o garoto está produzindo, né? Na base, pulando as etapas, né? Pulando as etapas porque ele tem muita qualidade. Porque ele com 16 era para estar ali iniciando no sub-17, né? Juvenil. Que loucura. Agora, pelo talento dele, pela capacidade e até fisicamente, né? Porque ele está à frente, né, para a idade dele. Você vê que a estrutura física dele permite que a gente fique analisando, falando que já pode começar a ter uma chance. Num time organizado isso é muito bom, porque um garoto, assim, é um menino, 16 anos. Entrar num time no desespero é outra coisa. Aí eu falaria o seguinte, até segura, não coloca não. Espera, não, mas precisa, o time não está ganhando. Mas ainda é 16 anos, já dá aquela responsabilidade, você tem que resolver, é difícil. Mas o Palmeiras, né, o grande favorito, uma mão na taça aí do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem grande, eu acho que ainda nesse brasileiro, dependendo do que aconteça então aí, se a vantagem aumenta, se há essa possibilidade, porque apesar que o Palmeiras na frente está aí com vários atacantes, né? Para o jogo do Atlético não é nem esse setor que está com desfalque, é mais ali, né, de volante. Acho que o Gabriel, o Gabriel Menino, não sei se tomou cartão. Sei que o Zé Rafael está fora, o Danilo está fora. Danilo, Zé Rafael e o Menino, os três tomaram o cartão. Três volantes, o Fabinho, então, que está assim, no Sub-20, deve entrar no volante. Fabinho deve jogar aí é no você... É isso que eu ia falar. É pensar até num outro garoto, no Fabinho, que é bom jogador também. Mas, assim, te respondendo, há uma expectativa, eu acho que, assim, é pelo que o garoto faz e nós também, da imprensa, que a gente está alimentando, falando. O torcedor vem junto, muitos acompanham ele no Sub-20. Eu acho que, assim, o Abel, nessa hora, é fundamental e é capacitado para isso. Deve estar conversando com o garoto. Calma, tua hora vai chegar, teu momento vai chegar. O pai aí, o Praz, como tem até uma comunicação com o pai, é fundamental também para dar essa tranquilidade, essa calma para o garoto, sem pressão dentro de casa. E o garoto, quando entrar, se divertir, desfrutar. Vai entrar num time organizado, num time muito bom, sólido, que vai dar essa base para ele. E a nossa torcida é que, assim, é mais uma revelação, é mais um bom jogador, é mais uma joia para ser lapidada. Tipo o Vitor Roque lá no Atlético Paranaense. E o torcedor fica orgulhoso disso, né? O torcedor do Cruzeiro fica triste porque o Vitor Roque foi para o Atlético Paranaense e hoje o torcedor do Furacão está orgulhoso porque vê essa joia, né, que está decidindo Libertadores da América com 17 anos. O torcedor do Flamengo fica orgulhoso quando vê Vinícius Júnior, o torcedor do Santos fica orgulhoso quando vê o Rodrigo e o torcedor do Palmeiras tem uma expectativa muito grande de ficar orgulhoso também com o Endrick e provavelmente ficará. Diga, Praz. Acho que assim, internamente o clube está fazendo de tudo, né? Óbvio, ele está queimando etapas, não tem como, de 16 para estar no profissional, está queimando etapas, mas o clube, na pessoa do Abel, da comissão técnica do Abel, na parte técnica, tática, de instrução, está fazendo toda a parte para tentar levar essa transição da melhor forma possível. A parte da nutrição também, com certeza está tendo um trabalho especial com ele. A parte física, com o Magu, com os preparadores físicos, com o Thiago Santos, está tendo uma atenção especial com ele, porque é um menino de 16 anos que está disputando com adultos. Quer dizer, então o Palmeiras está... Essa parte que o Palmeiras pode controlar, o Cícero, o João Paulo, que tem muito know-how para isso. Então o Palmeiras está cercando tudo, a parte que ele controla. Mas tem coisas que estão fora do controle do clube, a torcida, né? E eu acho que esse é um ingrediente que assim, é o mais difícil de controlar, porque... A ansiedade da torcida. A torcida vai em cima da paixão, da emoção, não da razão, né? Então, a torcida do Palmeiras tem que ter muito... Ela vai ser muito importante, porque nesses aspectos o Palmeiras está cercando tudo. Agora,
tem um aspecto que ele não consegue controlar, que é a torcida. E esse aspecto é muito forte, tanto no estádio, com 40 mil pessoas, como nisso aqui, né? Sim, nas sem mídias dúvida. sociais. Então, tem que ter muito cuidado e a torcida do Palmeiras vai ter um papel importante na formação desse menino também. Sem dúvida. Antes da pergunta que eu sei que você vai fazer, meu amigo Fabrício Tafiel, tá animado pro dia 12, Fabrício Tafiel? Fabrício Tafiel. Sorteio amanhã, né, João? Amanhã, 11 da manhã, o sorteio dos mandos de campo para saber se a decisão da Copa do Brasil, o último jogo será no Maracanã ou na Neoquímica Arena. Mas antes da pergunta que o Fabrício Tafiel quer fazer para vocês, e eu vou ler, eu vejo no telão ali Merentiel. E eu acho que esse rapaz merece um comentário, hein, Zinho? Porque ele ontem fez um belo gol que decidiu o clássico. E a bicicleta que ele deu? Belo gol do Merentiel, hein? O uruguaio está começando a mostrar serviço, Tetra. É um cara que, se o Palmeiras fez um mapeamento, ele e os outros contratados também, alguma coisa boa fez. O Palmeiras tem um departamento, né, que fica aí, o scout, né, olhando, vendo jogadores em todos os cantos do mundo, e o investimento é nesse sentido. Agora, o cara tem que chegar, se adaptar, tem a pressão, tem a concorrência, né? Você pensar que um Palmeiras que joga, né, o Veiga bem, Scarpa, Dudu, Zé Rafael, Danilo, fica difícil, Rony. Fica difícil, os caras são bicampeões da Libertadores. O jogador chegar e já virar titular, o campeonato diferente, o brasileiro, as dimensões do nosso país, muitos jogos, muitas competições, a concorrência dentro do elenco, os jogos mais difíceis contra os adversários que o Palmeiras enfrenta, principalmente aqui. Então tudo isso leva um tempo. Agora, o gol que o cara faz, você vê que é o cara que tem qualidade, tem potencial. Então, assim, a concorrência é grande ali. Tem o Flaco Lopes lá, que é uma outra característica. Tem o Navarro, que chegou, que foi artilheiro de Série B, que foi muito bem no Botafogo e que fez muitos gols na Libertadores, mas oscilou, aí já veio pressão, já veio cobrança. Eu acho que, assim, o atleta, ele leva um tempo. Tem uns caras que são fenômenos diferenciados, ou o momento, a inspiração, acontece. Mas se você for ver, Rony demorou, Veiga demorou, Scarpa demorou. A gente está falando de vários. E que hoje são ídolos já do Palmeiras e com história dentro do clube. Então, o Merentiel é um que tem que dar o tempo para ele. Espero que ele vá se adaptando e faça muitos gols como ele fez agora aí. É mais opções para o Abel. Ele fez contra o Red Bull Bragantino e ontem o gol decisivo do clássico. Contra o Bragantino, ele domina a bola, veio alto, ele dominou, foi o Luan que fez o passe, ele domina a bola e bate na saída do goleiro. Nessa aí, a bola vem toda carambolada, ele consegue ajeitar e girar o corpo. Golaço é difícil fazer um gol desse. Golaço. Merentiel vai se soltando e vai se tornando aí uma opção interessante. Vamos à pergunta! Aí, Zé, segura a bronca aí, Zé. E olha lá. Zé, você provoca, Zé. Já pode tocar o hino dele, do tá Verdão. A mãozinha, tá vendo? Por gentileza, aí, mostre Zé, a classificação do campeonato. A classificação do campeonato, se puder botar na nossa tela. Olha lá. Palmeiras, 57 pontos, primeiro critério de desempate, 16 vitórias. Fluminense, 48, 14 vitórias. Internacional, 46, pode vencer daqui a pouco e pular para 13 e assumir a vice-liderança, mas no momento é o terceiro com 46. Flamengo, 45, é o quarto colocado. Ozinho! E aí, hein? O DJ quer saber a sua opinião. O DJ... Vai começar comigo? É com você. O DJ já tá lá. Comigo? O DJ já tá com o dedo no play. Eu quero ver se ele tá com o copo, porque ele falou que ia estar com o copo hoje, segunda-feira ele já ia estar com o copo. Ih, tem isso, é? Ele tem um copo lá que ele... Além do hino, tem copo? A gente teve momentos aqui no programa que ficou nessa coisa. Vai tocar o hino? Vai tocar. É claro que é uma brincadeira, principalmente que eu gosto de pegar no pé do Pascoal, que eu amo. O Pascoal é meu amigo, o Pascoal é meu irmão, é um cara que eu tenho uma admiração. O pessoal na rua, Pascoal, fica me parando, falando se a gente briga mesmo, se a gente discute muito. Não, a gente discute, mas... quer dizer que estão assistindo o nosso programa. Amém. Estão assistindo o ESPN, tá bombando, tá bombando. O malvadão da audiência. Mas,
rapaziada, eu amo o Pascoal e os nossos debates são de altíssimo nível, né? Respeito total. Pascoal é um mestre, é um amigo que eu tenho de, Pascoal me entrevistou, eu chegando no Palmeiras em várias ocasiões da minha carreira. Entrevistou no jogo do pé direito viveu grandes momentos comigo. Entrevistou no jogo lá do pé direito, que o Palmeiras saiu da fila, ele tava lá. Olha lá. Entrevistou. Então, assim, deixa eu beber uma aguinha. Ô, Praz, calma aí, Praz. Deixa eu beber uma aguinha, Praz. Olha lá. É muito enjoado, olha lá. O Zinho se hidratando, olha aí, Zinho! Olha lá. Então tá pode enjoado, tocar o hino, tá Tetra? Pode tocar o hino? Gostou do copo, Praz? Gostou do copo, Praz? Vou mandar um pra você, hein, Praz? Pode Vou tocar. mandar um pra você, Praz. Ô, Tetra, o O Fabrício da Palmeiras, Fiel quer saber o pra seguinte. mim, é campeão brasileiro. Depois de beber essa água gelada no copo do Verdão, é pra tocar o hino, Tetra? Calma, gente. Pode tocar o hino, pra mim pode tocar o hino. O Zinho Eu vai sim, tocar o hino. cara, eu sempre fui um Tem cara jogo conservador, eu sempre fui um cara pé no chão, mas, cara, eu tô olhando o campeonato, tá difícil eu olhar assim e falar, cara, esse time agora vai emendar uma sequência e o Palmeiras vai perder. O Praz falou, perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro. No ano, se não me engano, Pascoal, me ajuda aí, são 6 jogos. 6 derrotas. 6 derrotas no ano todo. 6 derrotas. E aí a gente tá falando de uma no Mundial lá, do Chelsea. Aí na Copa do Brasil, né? Pro São Paulo. Enfim, Atlético cara, Paranaense. Campeonato Paulista. com todo respeito, Ah. futebol, já vi de tudo, acontece de tudo, tem que ter os pés no chão, o Palmeiras. O Palmeiras, os jogadores, a comissão técnica, tem que ser sério, correto. Cada jogo é uma decisão. Mas assim, analisando o campeonato... Acho que o Palmeiras, se perder esse campeonato, vai ser a maior surpresa que eu tive aí nos últimos anos no futebol. Mas olha aqui, você tem muito prestígio, né, imerecidamente, Tetra, mas eu acabo de receber uma mensagem. Uma mensagem que vem diretamente Foi a Mini? do castelo de Mad Kingdom. Acho melhor respeitar. Ou seja, Eu não é vou melhor a gente Vamos obedecer. obedecer. A mensagem tem o seguinte obedecer. texto. Tem coisa que a gente não discute, né? Vamos obedecer. Está em inglês a mensagem, deixa eu traduzir aqui. Entendi. Esperem o jogo Atlético Goianiense e Internacional. Bom, tem jogo ainda. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Caso A minha ideia foi outra, o mas tudo Inter bem. não vença, toquem o hino amanhã. Não, gente, não. Você vai não, discordar? Você vai desobedecer? Não. Você vai desobedecer? Pera um pouquinho. Então, vamos... A ordem Eu do dei a castelo ideia de de Mad esperar Kingdom. virar o mês. Deixa aí, virar o vamos- mês. Eu vou ler de novo a ordem que conversar a vem. respeito. Vamos conversar a respeito. Você... É melhor não conversar não, Pascoal. O negócio é o seguinte... É melhor, Pascoal. Principalmente nessa época. O negócio é o seguinte... Caso o Inter não vença, toquem o hino amanhã. Aguardem. Mas o Palmeiras vai jogar, sem o goleiro na seleção brasileira, sem o Gomes na seleção do Paraguai, Olha a enquete lá, Pascoal. sem volantes. O Palmeiras não vai ter que pegar o volante do time de Júnior, o Fabinho. Bom jogador. É bom, muito bom. Já Bom jogou jogador. até no time principal. Vai ter que botar um jogador de segundo volante que no Palmeiras ainda não convenceu, né? Sim. Gente, o Palmeiras vai estar muito diferente. Vai tá pro jogo muito contra o diferente, Atlético, Pascoal. o Atlético Não Mineiro. vai ter o Abel. O Abel não vai estar no banco de reservas. Então o time está muito diferente. A diferença não é tão larga assim. Não, é pequena. Ainda mais se o Internacional vencer a partida de hoje. É uma diferença bem pequena, né? Não, gente, quantos pontos tem? Mostra a classificação aí, produção, por favor. 36. A classificação, por gentileza. 36 pontos Olha a em enquete ali, disputa. 82,8%. Você tá achando que ninguém. É um massacre, hein, Pascoal? É osso Mostra pra aí a entender o classificação. negócio. Olha lá, Pascoal, a diferença é pequena, Pascoal. Olha lá. Lê a classificação aí, Pascoal. A diferença é pequena. O João, o Praz tem razão, são 2 derrotas apenas. O Praz fez uma conta rápida aqui, o Palmeiras tem que quadruplicar o número de derrotas. O Palmeiras teria que perder 4, no Mínimo. mínimo, né? No mínimo, Pascoal, contando olha que o os número outros clubes de percam um. 16 contra 14. Que é o que- primeiro critério de Mas se o empate. Palmeiras... Se o Se todo Palmeiras... mundo tirar ali e empatar, olha lá o número de Mas se o vitórias. Palmeiras patinar, João, se o Palmeiras patinar em 2 rodadas, o Fluminense faz 16 vitórias. E em 2 rodadas, encosta no Palmeiras. Mas tem que beirar a perfeição, né? É. Assim, eu acho que o Palmeiras só perde o título se o Palmeiras achar que tem que tocar o hino também.
rapaz, Se o Palmeiras achar que tem que tocar o hino internamente, aí é a chance de perder. Mas pelo que você conhece lá, você acha que... Não vai Muito pelo contrário. Muito pelo tocar contrário. nenhum. Ô, João, só para dizer o seguinte. O pessoal deve estar brabo com a gente com esse negócio da zica. Alivia a nossa barra lá. Da ingresia. Isso dá ingresia. Não é melhor não. Olha, mas vai melhor ter que não. dar uma ingresia monstruosa, hein, Pascoal? Então, tem que dar. Olha, mas vai ter que ser uma... O Palmeiras com o Muricy tinha quantos na frente? 11. 12, se não me falha a memória. 11 pontos. Qual era o time do Palmeiras, Pascoal? Acho que era 9 do segundo 9, e ficou em quinto. Pascoal, escala o time do Palmeiras. O time do... Era não, o Palmeiras bicampeão time... da Libertadores, Pascoal? Não era. Era o Palmeiras campeão da Copa do Brasil? Mas era um time Era o Palmeiras que sobrava. campeão da Recopa Sul-Americana? Era um time que sobrava. Era o Palmeiras do Abel Ferreira, Pascoal? Não era do Muricy, Pascoal. mas era um time que sobrava. Pascoal. Até o time ter... Aí o time virou do avesso. Pascoal, nesse momento é melhor a gente não discutir. É melhor, hein, Pascoal? Eu também acho. A ordem que vem de lá é a seguinte: esperem o jogo Atlético Goianiense Internacional. Se não vencer o Inter, aí toca o hino amanhã. Ok, perfeitamente. Vamos nessa, é isso. Eu não sei por que vocês estão com tanta pressa para tocar o hino. É isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não sei. Vai tocar o hino do Verdão. Parabéns, Palmeiras. Eu já vou adiantar aqui. Nós não vamos tocar o hino. Feche minha câmera aqui, por favor. Eu gosto de antecipar as coisas. O quê? É isso, Filipão. Eu gosto de antecipar as coisas. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras, campeã brasileira de 2022. Título merecidíssimo. Mais uma taça erguida pelo Verdão. É o seguinte, vamos com 11 rodadas, eu já falei. E o negócio é o seguinte, daqui a pouco Fla-Flu e Atlético Goianiense Internacional. Na sequência aqui no programa o Hendrick lá. O Hendrick já vai botar no currículo. Campeão brasileiro de futebol. É isso. E a seguir Fla-Flu, hein, ó. O Fluminense... Ô, Pascoal, o Fluminense ganhou do Flamengo. Já voltamos. É isso aí, galera. Voltamos agora para falar do Fla-Flu, que sempre é um jogo muito especial. Dorival de um lado, Fernando Diniz no outro. E olha, o panorama é o seguinte. Nos últimos 10 Fla-Flus, 6 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 vitórias do Flamengo. O Fluminense derrubou a invencibilidade do Flamengo, que durava 19 partidas. E ontem no Maraca deu Flusão 2-1, Zinho. E hoje eu ouvi o seguinte de um companheiro nosso aqui. O roteiro foi muito parecido com o de Fla-Flus aí mais recente, que o Fluminense venceu e tal. Foi isso mesmo, Tetra? 2-1 Flusão ontem. Assim, mas não foi o roteiro igual ao primeiro Fla-Flu do Brasileirão, né? Que foi o inverso, né? O Fluminense, eu acho que teve melhores oportunidades. O Hugo, né? O goleiro, o Hugo Souza, foi um dos destaques do primeiro jogo. Do primeiro turno, né? Foi. Mas, assim, o de ontem, o Flamengo foi o dono das melhores oportunidades. Posse de bola foi muito parelha, até o Fluminense em alguns momentos ficou com mais posse de bola. Terminou com um pouquinho mais de posse de bola, mas uma posse de bola mais meio campo, mais defesa, no seu modelo de jogo do Fernando Diniz, de sair construindo, né? Corre certos riscos, mas é o estilo dele, o estilo do Fluminense. O Fluminense, se faz essa campanha, é por causa desse modelo de jogo dele, que às vezes toma gols, como foi na Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. Foi muito nesse modelo de construção. O Fábio deu chutão no segundo jogo, porque estava totalmente apertado e tentou sair jogando muitas vezes, fez com que o Corinthians abafasse. O Vitor Pereira fez muito isso. O Flamengo tentou fazer isso ontem, mas o Gabigol, o Arrascaeta e o Pedro não estavam em sintonia para fazer essa marcação mais pressão. E muitas vezes o Fluminense conseguiu sair. Em algumas vezes o Flamengo teve chances claríssimas, né? Roubando a bola. Uma que o Arrascaeta rouba, toca no Gabigol, né? E o Gabigol rola para o João Gomes, não faz o gol. O Fluminense baixou as linhas em alguns momentos. O Flamengo foi para cima. O Fábio
foi um destaque no jogo espetacular. O duelo dele contra o Arrascaeta teve vários e ele saiu vitorioso porque fez defesas maravilhosas e outras chances mais claras que o Flamengo tem, não concluiu, não fez o gol. Num Fluminense que sabe jogar contra o Flamengo. Um Fluminense que sabe mexer com o mental do Flamengo. Num Fluminense que no emocional tira o Flamengo do sério. Essa coisa aí de muitas vitórias, o Campeonato Carioca que pode falar muito disso, o Fluminense ganha o Campeonato Carioca impedindo que o Flamengo conseguisse o seu tetra, vence o clássico, vence o duelo, é campeão carioca e fica essas coisas das mídias sociais. Parece que isso está mexendo com os jogadores do Flamengo que desequilibram emocionalmente. A gente vê o lance aí de expulsões, Felipe Melo, até o Cebolinha que chegou agora foi expulso, o Marinho também. E o Fluminense, no talento de alguns jogadores, tem um time muito bom, mas um Ganso que dita o ritmo no meio-campo, intermediária, né? O Ganso com um passe curto. O time do Fluminense se concentra em torno do Ganso para trabalhar essa bola, para ficar com a bola. E tem o André, que é um garoto que tem um futuro brilhante, que já é uma realidade aí no Fluminense, mas é jogador para a seleção no futuro. Fez uma partidaça. Um Fluminense que brigou muito, que se determinou muito e que, em lances polêmicos, né? Você vê que o próprio segundo gol tem uma falta, o Ganso pega um Flamengo desatento e bate rapidinho. E aí gera o segundo gol. Muitos lances polêmicos, a gente já discutiu aqui, uns acham pênalti, outros não, a gente já falou aqui no programa também, mas merecida a vitória de um Fluminense que trabalha muito bem e um Flamengo que, para mim, em termos de chance, foi superior. Né? Quando teve a criatividade, foi um Flamengo que realmente comandou, que tentou, que criou, mas numa tarde feliz do Fábio, que foi excepcional. É isso aí, Pascoal! O Fluminense venceu o Flamengo, Pascoal! A gente vê jogos do Flamengo contra algumas equipes e a gente vê como é que alguns treinadores conseguem bloquear o Flamengo. Como o Atlético Paranaense, naquele primeiro jogo do Maracanã, no empate, e Fla-Flu, por exemplo. É um negócio impressionante. A impressão que eu tenho é que o Fluminense janta a mente do time do Flamengo. O Fluminense entra em campo e os jogadores do Fluminense sugam as energias dos jogadores do Flamengo. Você não tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa mesma impressão. Os jogadores do Fluminense entram em campo, eles sugam as energias dos jogadores. É psicológico o negócio. É um negócio impressionante. O Fluminense suga as energias assim do Flamengo e aí o Flamengo não sabe o que fazer. O Pedro deu uma bola para o debochado. O Pedro é que foi o debochado na bola pro Arrascaeta. Aliás, que bola outro que ontem fez só isso, né? Não. O Flamengo fez um bom jogo? Fez. Gente, se a gente tiver as imagens do segundo gol do Flamengo, do Fluminense, o Fluminense deu um totó. Deu um totó no Flamengo, toma chocolate, paga no que deve, pá, e pum, e pega aqui, e pega ali, e volta pra cá, e dá um devorteio, e pega na frente, e tal. Aí sai a falta. O zagueiro, o Davi Luiz, estava de centroavante. Sai a falta do Davi Luiz de centroavante, dá na frente. A bola sai por dentro, sai o segundo gol, mas saiu. Aliás, colocaram até na súmula errada, né? Porque fez o gol foi o Natan. Mas já corrigiu. Quem fez o gol foi o Natan. Agora, colocou o Cano, agora é o Natan, tá corrigido. Por gentileza, né, meu senhor? Por gentileza. Já não chega o que aconteceu no jogo do Ceará com o São Paulo, uma calamidade pública também lá, hein? Daqui a pouco vamos falar desse jogo também, Pascoal. Calamitoso. Mas esse gol sai, dá uma olhada aí. Não, tá tudo ali, ó. Esse é gol churrasco. É gol do churrasco depois do rachão. É verdade. Tem um rachão e tem um churrasco. Então sai o churrasco, esse é o gol do rachão, depois do churrasco ali. Não tem ninguém marcando ninguém, é tudo à vontade, a tarde não tá ajudando. Aí vai daqui, vai dali, e pá, e sai o gol ali, entendeu? É isso. Tinham três jogadores desencaixados na marcação. Isso é gol churrasco. É gol de churrasco. É gol de rachão. E ó, que o goleiro, quando tá no rachão, que toma um gol desse, fica bravo. O Brasil no rachão, os caras ficam mais bravos que no jogo. E o Fábio ali também acabou. Não sou goleiro, eu para falar melhor, mas o Fábio acabou falhando ali também. Mas tem muito disso, você acha, Praz, você que já viveu muitas rivalidades como jogador de futebol, entrou já nesse campo do emocional, do psicológico, essa disputa aí entre Flamengo e Fluminense? Assim, eu vou falar em cima de situações que eu vivi, né? Eu joguei muito contra times do Diniz, tanto quando o Diniz estava no Audax, que era, assim, um modelo de jogo parecido, mas potencializado a potência 10, né? Porque o Felipe Alves é um goleiro que, assim, faz coisas absurdas com o pé, né? E ainda no Audax, que é um time onde
a tua margem de erro pode ser maior, né? Contra o Fortaleza também, que apesar de não ser treinado pelo Diniz, mas o Rogério também implantava muito esse sistema de usar o goleiro como a superioridade numérica, né? E assim, o Sampaoli deu uma entrevista falando porque perguntava para o Sampaoli, né, se ele gostava muito do modelo do Diniz, porque o entrevistador achava que era um modelo parecido com o Sampaoli, de ter posse de bola. Só que o Sampaoli tocou num ponto que deixava ele incomodado, que o Diniz, ele traz essa posse de bola e o time adversário muito para próximo da área. O Sampaoli, ele quer, através da posse de bola rápido, ultrapassar o meio-campo e fazer posse de bola no ataque. Às vezes não consegue, né? Mas aí, quando tu vai trabalhar, assim, a maioria dos times, eles jogam num padrão mais ou menos parecido. Faz saída de 3, bola longa. Então, o que tu trabalha durante o ano, nas semanas, se encaixa em praticamente assim 90% dos times, né? Com algumas características, particularidades diferentes. Mas o sistema do Diniz, ele é totalmente diferente em relação à questão da construção do jogo. Então, entra na parte mental. Até o Zinho falou que o Pedro, o Arrascaeta, o Gabigol não tiveram um desempenho muito bom. O Pascoal falou de entrar na mente dos jogadores do Flamengo. Eu acho que é justamente por isso. Às vezes que a maioria dos times, quando vão jogar contra o Fluminense, eles têm que desenvolver um sistema novo de marcação, que não é usado muitas vezes durante o campeonato. É um sistema usado, assim, dificilmente... Específico para o Fluminense. Para o Fluminense, por causa do Diniz. Porque tu tem que adiantar muito, tu bota os caras a marcarem dentro da área. E além disso, em outros jogos tu marca também dentro da área adversária, no campo de ataque. Só que os jogadores do Fluminense rodam muito. Às vezes o Samuel Xavier sai, vem para dentro, o Nino sai para o corredor. Eu vi um treino do Diniz no Vasco que o Castan estava passando por fora para fazer a saída de jogo. Então, e isso acontece o quê? Isso desgasta muito. Ontem ele fez isso, Praz. Então, e desgasta muito. Aí o Gabigol tem que correr muito, porque não é só tu marcar setorizado. Os caras começam a rodar. E eles têm a posse de bola, eles arriscam. Muitos times que daqui a pouco, numa primeira pressão, numa segunda pressão, já dão uma bola longa, eles não. O Ganso é fundamental para isso, porque o Ganso é o cérebro desse sistema, né? Porque ele joga muito sob pressão, ele gosta... O Ganso gosta do jogo curto, da bola no pé, gosta de espaço apertado, se sente confortável com isso. Então isso desgasta muito, porque daqui a pouco, como eles rodam muito, tu tem que rodar muito, tem que correr muito, e tu acha que eles vão fazer a bola longa, eles não fazem, eles tocam de novo. Então desgasta para marcar, aí desgasta o pessoal do ataque, e aí, ainda mais quando tu sai na frente. Quando o Fluminense, o time do Diniz, o Audax era assim, quando o Audax saía na frente, era muito complicado. Teve um jogo em Osasco, que a gente saiu perdendo. Cara, ele começava a rodar, não chega a ser tanto no Fluminense, mas no Audax era impressionante. Então a gente falava, não podemos sair atrás, porque se sair atrás, privilegia o sistema dele, que é atrair, fazer, rodar, criar, desorganizar o teu time, né? Então isso causa muita dificuldade, apesar de que essas derrotas do Fluminense, aliás, as vitórias do Fluminense contra o Flamengo não são só com o Diniz, né? Já vem de antes, né? Com o Abel. Já vem com o Abel, sim, então... Sim. Mas é um modelo de jogo que causa dificuldades para tu marcar, porque não é comum. É verdade. Agora, o Fluminense, porque o Flamengo nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras são times que têm se destacado aí no futebol brasileiro, têm chegado na maioria das finais, têm conquistado a maioria dos títulos e têm levado vantagem sobre muitos rivais, né? O Flamengo é um time que tem melhorado o seu retrospecto e levado vantagem sobre muitos times, inclusive os times de São Paulo. Mas, quando enfrenta o Fluminense, eu acabei de dizer aqui, nos últimos 10 Fla-Flus, 6 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 vitórias do Flamengo. Ozinho, o Fluminense é quem melhor sabe enfrentar o Flamengo, e esse detalhe que o Praz levantou aqui é interessante. Não é de agora do Diniz, né? O Abel, anteriormente e antes do Abel, tem essa coisa do Fluminense saber enfrentar o Flamengo, desde a época que você jogava, que participou de grandes Fla-Flus também. Assim, é difícil, né? Você voltar muito no tempo assim. Assim, analisando muito agora o momento, né? Ontem, uma outra estratégia muito boa do Diniz foi fechar o lado direito do Flamengo. Muita gente não estava fazendo muito isso. E a força ofensiva do Flamengo é o lado direito com a subida do Rodinei. O Rodinei espeta como quase um ponta o Flamengo com a bola. Quem fica mais é o lado esquerdo, o Felipe Luiz. E ele colocou muitos jogadores para aquele setor. O Matheus Martins ficou ali, o próprio Aras, que às vezes vai para o lado direito, mas numa construção
caía pelo meio para fechar ali o Everton Ribeiro. Marcou também a movimentação do Gabigol. Aí o André ficava mais em cima do Arrascaeta. Então, assim, ele foi estrategista. O Flamengo, com a bola, ele tentou anular e conseguiu muito o lado direito do Flamengo. Apesar que o gol sai ali num cruzamento do Everton Ribeiro e o Cebolinha pega, mas já o Fluminense com 2-0. Então, acho que assim, a preparação para jogar contra o Flamengo, a maioria dos times sabe do poderio ofensivo do Flamengo, o momento que vive o Flamengo, principalmente com o Dorival, a subida de produção, a recuperação de muitos atletas. Então, se torna um jogo diferente. As equipes vão jogar contra o Flamengo, é diferente. E o Fluminense, pelo clássico regional, pela rivalidade, e por vir há muito tempo, os números dizem isso, até com outros treinadores. Com o Jorge Jesus, né, o Flamengo do poderoso Jorge Jesus, tinha dificuldade para jogar contra o Fluminense, porque assim, a marcação, a intensidade, a entrega, a competitividade do jogo se torna diferente, né? O Fluminense encara como uma decisão. Eu até estava vendo o jogo e falei, se o Fluminense joga assim contra o Corinthians, o Fluminense era superior ao Corinthians para conseguir a vaga, mas não repetiu, não fez a mesma estratégia, não jogou do mesmo jeito. E aí tá fora da competição. É, de repente, o que falta. O Fernando Diniz lapidar isso para conseguir o que falta para ele, título, conquista. O trabalho é maravilhoso, o modelo de jogo é sensacional, corre os seus riscos? Corre, mas é um risco que ele calcula, ele acha que é o correto para o Fluminense chegar ou os trabalhos deles se concretizar com conquistas. É o que está faltando. O Fluminense está nessa briga no campeonato, acha uma distância muito longa e os jogos que tem pela frente, pega o Juventude em casa, é o último colocado, é uma obrigação. A maioria delas. Então, assim, é um cara que o Flamengo vai olhar, vai ver como é que ele volta da seleção do Uruguai, como é que vai voltar o Pedro, o próprio Everton Ribeiro. E aí, a informação que eu tenho é para o jogo contra o Inter, que seria no dia 5, também no Maracanã. Se todos estão bem, dá um ritmo para esse time titular, aquele time que todo mundo conhece, jogar esse jogo. E aí teria uma semana de recuperação para o jogo, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, né? O mando de campo vai ser definido amanhã só, mas aí o jogo no dia 12, você joga... E eu acho que é o mais correto. Jogar no dia 5, tem uma semana para descansar, treinar e ir para o jogo. Ou seja, caso a informação... Porque teria um jogo contra o Cuiabá. Aí esse jogo contra o Cuiabá iria o time alternativo. Fortaleza, Cuiabá, aí vem o Internacional. Então, pela informação do Zinho... o time considerado principal do Flamengo, a força máxima, jogaria apenas mais uma vez antes do primeiro jogo com o Corinthians, no dia 12 de outubro. Jogaria dia 5 contra o Inter, somente esse jogo até chegar a partida lá para eles, da final da Copa do Brasil. Ô, João, Pascoalzinho, a minha eu não tenho informação que nem o Zinho tem do Flamengo, né? Aí é um feeling meu, né? Claro que o pessoal ali internamente tem alguns dados, tem algumas informações, questão de desgaste, alguma queixa de alguma situação, mas como vai ter esses dias sem jogos, né? O pessoal vai para a seleção, o resto fica aqui. Aí só o São Paulo que joga domingo, os outros já jogam na terça. Daí vai depender de como vão voltar o rapaziada da seleção, né? O Arrascaeta deve jogar na seleção, volta mais desgastado. Eu acho que o Pedro deve jogar um jogo, né, no mínimo, porque senão não faria sentido levar ele. Everton Ribeiro, talvez também. Então, dependendo... Mas tem dois na seleção do Chile também. Tem o Pulgar e o Vidal. E o além do Arrascaeta no Uruguai, o Varela. Então, depende de como esses caras voltarem. Se não jogarem os dois jogos, tranquilo. Jogam esse jogo do dia 1º, né? Contra o Red Bull. No meu planejamento, né? Jogariam contra o Inter dia 5 também, 2 jogos seguidos. Aí, o jogo do dia 8 contra o Cuiabá, já não. Daria uma semana inteira para jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e também não jogaria contra o Atlético Mineiro, que fica entre as duas finais, né? Sim. E jogaria, então daria 2 semanas cheias para jogar, descansar, treinar, mas os jogos antes ali, para mim, tirando o pessoal da seleção que tem que ter um cuidado especial, todo mundo à disposição. E eu creio que na seleção também
Na Brasileira, principalmente, o Everton Ribeiro e o Pedro não devem jogar os 2 jogos. Né? O Flamengo tem um mês de outubro decisivo. 12, 19, Corinthians, final da Copa do Brasil. 29 de outubro, simplesmente a maior disputa de todas, a final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. Mas falávamos aqui agora há pouco que o Campeonato Brasileiro está muito bem encaminhado para o Palmeiras. Porém, matematicamente, o Fluminense ainda está na disputa. E a sequência do Fluminense jogará no dia 28 contra o Juventude no Maracanã. Aí depois, no sábado, dia 1º, vai a Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro. Depois jogará fora de novo contra o Atlético Goianiense. Receberá o América Mineiro. Sai para encarar o Avaí. Aí vem clássico com o Botafogo, Corinthians e Fluminense em Itaquera, Ceará e Fluminense lá em Fortaleza, Fluminense e São Paulo no Maracanã, Fluminense e Goiás no Maracanã. E terminará o campeonato Bragantino e Fluminense em Bragança. Pascoal, quais são as possibilidades do Fluminense de continuar disputando esse título do Brasileirão? Eu acho que pela tabela que você demonstrou aí, o Fluminense tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E eu acho que o Fluminense não tem que abrir mão de nenhum jogo, de nenhuma possibilidade de conquistar ainda o Campeonato Brasileiro. Deve apostar nisso. Porque no campeonato, na Copa do Brasil, o time não teve o rendimento que esperava dele. Mas no Campeonato Brasileiro o time está demonstrando uma reação, demonstrando que tem poder de chegada. Ah, está longe do Palmeiras. Legal, está longe do Palmeiras. Mas quem é que garante que o Palmeiras também terá essa performance que o Fluminense está tendo aí essa recuperação? O Palmeiras vinha com 3 empates nesse início de retorno do campeonato, né? Ontem fez um jogo muito complicado contra o Santos. Você vê o placar 1-0, gol do Merentiel, legal. A expulsão do jogador do Palmeiras, do Danilo, muda completamente a trajetória do jogo a favor do Palmeiras. Porque até aquele momento o Palmeiras estava meio que molengazinha, sabe? Estava meio não é comigo, vamos tocar que vai sair o gol e tal, daqui a pouco sai. Aí quando sai expulso o Danilo, aí todo mundo quer decidir o jogo, aí o Palmeiras vira Palmeiras. E aí é o que acontece. Se o Palmeiras jogar no padrão Palmeiras, o Palmeiras será muito difícil alcançar o Palmeiras. Agora, se o Palmeiras é alguma moleza, deu uma bambeada, sabe que o adversário está chegando. A tabela é muito factível para o Fluminense. Muito factível. Próximo jogo, Fluminense e Juventude Mará. Que é as chances do Fluminense para isso? Esses 5 próximos jogos do Fluminense são 15 pontos, né? Até a 32ª rodada, acho que vão determinar se o Fluminense consegue realmente ainda incomodar o Palmeiras. Porque nesses 5 jogos ele tem o Atlético Mineiro, que não está num momento bom, mas é um bom time. O Atlético Mineiro é uma grande decepção. E aí ele tem Juventude, Atlético Goianiense, Avaí, América Mineiro, apesar do América estar bem, mas são times assim que o Fluminense entra como, na minha opinião, como favorito. Então são 15 pontos em disputa. O Fluminense tem que fazer uma pontuação beirando a perfeição para conseguir ainda continuar com alguma chance nas últimas 6 rodadas, né? Porque se continuar essa diferença de 8, 9 pontos, faltando 6 rodadas, aí fica praticamente impossível. E aí, Tetra? Cezinha de Nova Iguaçu! Tá reservando a faixa? O Cezinha falou com você hoje, tava maluco o Cezinha, hein? Eu soube que o Cezinha tá bêbado até agora, saiu do Maracanã, emendou lá em Nova Iguaçu, no barzinho lá, tomando todas. Depois do jogo, ele me mandou uma mensagem, mas não dava para entender quase nada. Uma gritaria, uma confusão. E até agora, assim, deve estar em coma mesmo, porque mais nada. Não teve mais conversa. Mas amanhã, com certeza, ele me manda uma mensagem, mas ele está confiante. Ele está confiante.
O clássico dá isso, né? Dá. Porque o Fluminense vem de uma derrota doída. O Fernando Diniz falou isso contra o Corinthians. Olhando para o que os times apresentam, o Fluminense, para mim, era até favorito. Desperdiçou no jogo do Maracanã, principalmente. Estava vencendo o jogo. Toma um gol no finalzinho, numa saída de bola. Chega no Roger Guedes, 2-2. Isso já deu aquela impactada, perde um pouco a confiança, vai para a Neoquímica. Aí a torcida do Corinthians, meu camarada, faz a diferença. O Pascoal costuma dizer, não é o time que leva a torcida, é a torcida que leva o time. Você não fala isso, a torcida do Corinthians, Pascoal? É a única torcida diferente. E não foi diferente. Foi isso mesmo. O Fluminense sentiu isso, não jogou, não conseguiu, o Corinthians abafou, pressionou. É essa dúvida que eu tenho. Aí o Zinho comentando, o Fluminense vai ser o que jogou contra o Flamengo? Vai ser o Fluminense que nos encanta com o estilo de jogo? É um do futebol mais bonito aí jogado? Esse toque curto, essa aproximação, essa construção de jogo, esse time que alimenta um centroavante que precisa só de uma chance para fazer gol, que é o Cano, que tem um Arias que está jogando muito bem, que tem um André, para mim, que é um monstro na cabeça de área. Vai ser esse Fluminense? Porque vai ter que ser esse Fluminense com margem de erro quase que zero. Eu discordo um pouco do Pascoal nessa coisa que a tabela é tranquila para o Fluminense. Não acho. Não acho, não. Pegar Corinthians, pegar Atlético Mineiro, vai pegar compromissos duríssimos. Mas o Atlético Mineiro é uma grande decepção, Zinho. Todo mundo tem isso. Então o Palmeiras já ganhou do Atlético no próximo jogo? Não, o Palmeiras tem muitos desfalques nesse jogo. O Fluminense não terá tantos desfalques assim. O Palmeiras terá muitos desfalques, jogadores da seleção, um monte de jogadores expulsos. Mas só que o Atlético, amarelo. vamos dizer que o Atlético vence do Palmeiras. O Atlético vai ficar de olho nesse G4 para se recuperar. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a tabela, o Fluminense tem time, tem jogadores para vencer, para incomodar o Palmeiras? Tem. Só que assim, precisa tirar uma vantagem muito grande e com margem de erro muito zero. E o Palmeiras cair muito de produção. É possível? É possível, tem muitos pontos aí para ser jogado. Só que o que eu vejo no time do Palmeiras, que se não perder para o Atlético, piorou. A situação fica muito pior para os adversários. É possível, mas improvável. A solução é todo mundo ligar o secador, Palmeiras e Atlético, e torcer muito para o Atlético ganhar do Palmeiras. E lembrando, é a solução. É a solução. Os times, inclusive o Fluminense, tem que jogar e aí aquele módulo secador tá em cima do Palmeiras. A Cezinha de Nova Iguaçu foi vista, chegou a notícia agora aqui, numa loja de departamentos da Baixada Fluminense. Comprando caixas de secador. Aproximadamente uns 10 secadores para usar tudo na hora do jogo do Palmeiras. Vamos aguardar. Lembrando que o Internacional joga daqui a pouco contra o Atlético Goianiense. Se ganhar, assume a vice-liderança do campeonato e entra também de vez nessa briga aí por um título que está muito perto do Palmeiras. Vamos lá. O assunto que eles gostam. A abertura do programa foi só um aperitivo. Ozinho, você acha que não foi pênalti ali pro Fluminense, né? Não. A questão não é nem de achar pênalti. É um lance polêmico. Tem debate. Não acho um absurdo ter marcado o pênalti, não. Pelo contrário. Principalmente com essa mão do Léo Pereira nas costas do Cano, que desequilibra. Aí... Tem muita gente que tá falando muito só do choque aí do Santos com o Cano. Eu acho que a bola está em disputa. Ela não é limpa para o Cano, principalmente pelo toque nas costas do Léo Pereira. Tanto é que o Cano toca na bola para trás. Ele não tem o domínio da bola. E o Santos sai porque ele falha, ele vai com tudo e o Cano vem na velocidade. Então há um choque, que aí você pode discutir. Agora, a mão nas costas do Léo Pereira me leva a crer que, assim, o Klaus foi perguntado no intervalo. Você marcou o pênalti de quem? Do Santos ou do Léo Pereira? Ele falou, dos dois. É uma coisa que está rodando na internet. Também. Eu não tenho nenhuma declaração dele para a imprensa. Mas alguma pessoa da imprensa ali na beira do campo perguntou e diz que ele falou isso. Vamos lá. Se ele fala que é o pênalti dos dois, ele está... dizendo que o Léo Pereira cometeu o pênalti. Aí vem a minha discussão.
Se ele marca pênalti porque o Léo Pereira encosta, bota a mão nas costas do Cano, que eu acho que é possível marcar pênalti no lance, é a interpretação dele. Eu acho que no lance há uma disputa, há uma briga pela bola, a bola não está para o Cano limpa, ele vem para essa disputa e o choque acontece. Se não marcasse, não acho nenhum absurdo. Marcou, também não acho nenhum absurdo. Mas eu marcaria o pênalti do Manuel no Gabigol. Opa! Que também há uma carga do Manuel nas costas do Gabigol. Temos esse lance aí. E o pior, pra mim o pênalti mais claro, ó, esse lance aí, ó. Foi pênalti, é? O Gabigol já passou na frente. O Gabigol já tomou a frente dele. E ele coloca o braço. Então, se o Léo Pereira empurra, o Manuel também empurra. Olha aí, olha aí. No lance E o pior pra mim, o pênalti mais claro, é o que o Klaus não marca. Que é do Davi Luiz no Caio Paulista. Ih, rapaz. Que loucura, hein? Foi pênalti aí pra gente esse lance? Esse eu não consigo, mas... Olha, o lance fechadinho, ó. O lance do... Braço com braço. O lance do Santos e do Léo Pereira, pra mim ali... Tem pênalti, por mais que a bola esteja em disputa, ela está em disputa, mas o único que consegue chegar na bola é o Cano, né? O Santos não. O que pode ser atenuante é de não expulsar o Santos porque ele tentou disputar a bola. Agora, se o pênalti foi dado do Léo Pereira, teria que ser cartão vermelho, porque o Léo Pereira não tenta jogar bola, né? E o Santos tenta. Agora, na minha visão ali, o Klaus pode escolher qual o pênalti dá, porque tem um empurrão, que o Nenzinho falou, nas costas do Cano, que desequilibra, ele já está em velocidade, e o Santos vai tentar chegar na bola e não chega. E o Cano chega antes, tudo bem, ele joga a bola para trás, mas ele consegue tocar a bola. O que vai acontecer, podia ter um jogador do Fluminense atrás, ou podia bater em alguém do Flamengo. O Santos chegou um pouquinho atrasado, mas... Pra mim, olhando aqui, eu marcaria o pênalti do Léo Pereira, que acontece primeiro. E pra variar, teve arranca-rabo, que zumba, briga, uma confusão danada, Pascoal. Isso aí é um negócio fora do comum, né? O Zinho jogou uma época um pouco mais atrás, tinha muita reclamação. Mais um erro do Klaus. Tinha muita reclamação. Mais um erro do Klaus aí. Errou. O Manuel não fez nada, gente. O Manuel não fez nada. O Marinho toma um tapa no peito, ele nem sabe de onde vem. Nem sabe de onde vem. O Caio Paulista vai bater boca lá com... Eu acho que tudo isso dava para você contornar. Né? Com um pouquinho de conversa, tudo você consegue contornar. Só que eu não entendo a expulsão do Manuel. Se você pegar o lance focado, o Manuel está na frente do Cano e do Felipe Melo. E ele é jogado contra o jogador do Flamengo, contra o Marinho. E aí dá essa confusão toda. Nem sei porque que o médico do Flamengo saiu correndo com aquela pressa toda pro vestiário. Tá acontecendo alguma coisa. Alguma coisa estava acontecendo, né? Aí vem pegar lá, vai expulsar o Cebolinha. Para mim, desnecessária essa expulsão, porque eles depois se acertaram. Porque o jogador briga, discute, conversa. Ontem o Soteldo foi bater boca com o Everton. Acabou o jogo, os dois saíram abraçados. Porque é jogo do jogo. É do jogo. É do jogo. O Caio Paulista também foi expulso. Eu acho que aí ele poderia ter contornado a situação. E se tivesse que expulsar, não era o Manuel. Era quem? O Felipe Melo? Felipe Melo e Cano. Os dois empurraram simultaneamente o Marinho. Felipe Melo. Aí o VAR tem que ajudar. E não ajudou. Aí o VAR tem que colaborar. E não colaborou. Quanto ao pênalti... Sim, não foi? O Gabigol carrega algumas coisas para ele, né? O Gabigol toma cartão amarelo, ele pede para tomar cartão amarelo. O Gabigol, no jogo, ele fala, me dá um cartão amarelo. Ele gosta de tomar cartão amarelo. O Gabigol gosta. Ele diz que está fazendo tratamento psicológico por conta das arbitragens. Esse lance... Ele é estilo Abel Ferreira. Os dois têm que fazer uma análise. Você sabe que eu tenho muito respeito pelo Zinho. Eu adoro o Zinho. O Zinho é meu parceiro, nosso parceiro. A gente adora o Zinho. E eu, especialmente, tenho um carinho muito grande por ele. O Zinho é meu irmão. Eu considero o Zinho um irmão. Mas você discorda? Eu não consigo ver nada aí, rapaz. Eu não consigo ver nada. Aí tem braço com braço, ó. O Gabigol. O Manuel não encosta nele. Dominou. O Manuel não encosta nele. Braço com braço, meu senhor. Braço com braço. O Gabigol troca a possibilidade.
Essa imagem aí não é a melhor. Essa imagem é outra que não é a melhor. Troca Tem a por trás do gol que mostra o braço nas costas do Gabigol. Não é ombro com ombro. Estão sabotando o Zinho. E outra coisa, até no argumento que o Praz deu, o Cano toca na bola. O Manuel em nenhum momento toca na bola. Pra mim, o Gabigol a bola está até mais dominada pro Gabigol do que pro Manuel. O Gabigol troca Se lá, a possibilidade o Léo Pereira de finalização pra tentar cavar um pênalti. Empurra? Ué, mas empurrou. É a mesma situação. O Léo Pereira empurrou o Cano. Mas aí cabe ao árbitro interpretar. Zinho, se tem um empurrão, cabe ao árbitro interpretar a intensidade. Aí você tocou no assunto. Se isso pode determinar ou não. Aí a sensibilidade do árbitro. Foi uma vergonha. Foi péssimo. A câmera realmente não é a melhor. O cara expulsar, com 5 minutos de jogo, expulsar o David Braz... Porque o banco todo reclamou do lateral, não foi só o David Braz. Rapaz. E ele foi lá em cima do cara dar cartão. Muito bem. Pode muito bem administrar início de jogo. O Pascoal falou que o Gabigol entra no jogo e pede cartão, consegue tomar cartão, né? Eu tive um caso que eu era o contrário, cara. Teve um jogo que eu precisava tomar cartão, tinha um clássico na 2 rodadas anteriores, posterior, eu precisava cumprir a suspensão para não correr o risco. E eu não consegui tomar o cartão, cara, porque o time adversário não chegou na área. E aí, no fim do jogo, eu falei com o juiz. Ele falou, pô, era só tu me chamar, conversava comigo, que eu te dava, tu sempre foi muito educado. E eu não consegui, fui pendurado. Tem um amigo nosso que é comentarista, foi um grande jogador, que ele contava pra gente, o Zinho sabe quem é, ele contava, quando tinha jogo em Belém do Pará, eu começava a fazer a conta, eu tomava um cartão amarelo aqui, tomava outro cartão amarelo aqui. No jogo antes da viagem lá pro norte, eu tomava cartão. Ele confessou isso. Muito bem. É isso. Vamos então para o intervalo. E na sequência, o São Paulo, venceu. 3 pontos e alívio. Já falamos da grande vitória tricolor contra o Ceará. Ei, Caleri! Saiu a zica, voltou a marcar. Meu Deus do céu, misericórdia, aleluia, é uma bênção. Estamos aqui no nosso clube, no ESPN FC, com o Praz, com o Pascoal, com o Zinho e com toda a galera. Colorado tá aqui atrás das câmeras, tá animado hoje, Tchê? Tá animado, Tchê? Vai ganhar lá do Atlético Goianiense lá. Olha o sorrisão. Qual o palpite? Olha o sorrisão dele. 2-1 pro Colorado, entra na briga pelo título. Você sabe que eu falei com aquele Colorado amigo nosso que tá também no seu ouvido aí? Sim. Ele falou pra mim, Pascoal, esse é o jogo que o Colorado é louco pra se enrolar. Quem defende essa tese é Tom Cruise e Colorado. Fala que é um jogo que pode se dar mal o Internacional. Vamos aguardar. Olha, que vitória do São Paulo. São Paulo ganhou, chegou a 34 pontos. E fica um pouco mais aliviado em termos aí de rebaixamento, hein, Zinho? E o Caleri voltou a marcar. Isso aí é a boa notícia, né? O Caleri, que é um cara que se dedica muito, é um cara que não faz gol quando não faz gol, mas ele participa muito do jogo, né? Não foge da responsabilidade. Eu gosto muito. Volta a marcar, teve 2 chances no mesmo lance, né? A bola pega ali na canela do Patrick, que foi de susto, sobra para ele. Ele faz a primeira finalização, mas presença de área, cabeceia muito bem, cria situações, né, para o São Paulo. Uma vitória fundamental, importante para o São Paulo, se recuperar no Brasileirão, sair ali daquela parte incômoda. Ainda está ali por perto, né, mas abre uma vantagem, dá uma respirada. São Paulo agora joga em casa, com o apoio do seu torcedor, que é fundamental, e tem as declarações do Rogério, que é essa que chamou muito a atenção depois do jogo também, né, João? Sim, sem dúvida. E que vitória do São Paulo, hein? Espetacular, mas a arbitragem foi calamitosa. O São Paulo teve um pênalti claríssimo a seu favor e o árbitro conseguiu. O VAR, que já tinha atrapalhado em outras partidas, o árbitro, esse mesmo cidadão do VAR, desse jogo do São Paulo, atrapalhou a arbitragem em outros jogos. Ontem ele voltou a atrapalhar. O pênalti foi claro dentro da grande área
e ele bota fora da área, expulsa o jogador do Ceará. Fez uma lambança completa. O segundo jogo também o rapaz vai apitar o jogo, né? Às vezes as pessoas não podem desafiar a capacidade intelectual dos outros, né? Vamos botar o cara lá porque é um jogo do São Paulo e Ceará. São Paulo e Ceará estão brigando contra o rebaixamento. É uma briga danada para fugir do rebaixamento. O São Paulo precisa do resultado, o Ceará também. Enfim, valeu pelo resultado. E o segundo gol do São Paulo sai do Igor Gomes. Igor Gomes, que legal, hein? Para o Naruel. A conquistas. Nós viemos aqui para Fortaleza para ser campeão. Nós somos ao Flamengo para ser campeão. E o São Paulo, por mais dificuldades que apareça, a Sul-Americana é a grande oportunidade que o São Paulo tem de ser campeão. Só marca a história quem conquista. Então, eu preciso da vitória, os atletas precisam da vitória, o clube precisa desse planejamento para 2023. Eu não sei se o clube está pronto para voltar a uma Libertadores em 2023, no sentido técnico, financeiro, mas nós precisamos do momento, do título, da vaga, e aí nós vamos descobrir se nós estamos prontos para montar uma equipe. Quando eu falo montar, as pessoas, não estou falando que ninguém vai embora daqui. Eu preciso de jogadores com algumas outras características que alguns aqui não têm. Pois é, e o São Paulo jogará no domingo por causa da final da Sul-Americana, que será no dia 1º de outubro. Então o jogo dele é antecipado contra o Avaí, domingo, 8 da noite, no Morumbi. E o Rogério dizendo ali, preciso ser campeão para ficar, Fernando Praz. Assim, esse jogo aí era, analisando a tabela, era fundamental para o São Paulo. Se o São Paulo perde para o Ceará, o São Paulo fica com 31, né? Isso. E o Ceará vai a Curitiba. O Curitiba ganhando, o Curitiba vai a 31. Então, ficaria numa situação bem complicada. E mais para frente, tem São Paulo e Curitiba. Então, essa vitória foi sensacional. Agora, ele jogou a bomba para o lado do Ceará. O Ceará vai a Curitiba com 3 pontos na frente do Curitiba. Se o Curitiba vencer, ele passa o Ceará porque ele tem mais vitórias. Então, foi uma derrota doída para o Ceará, né? Por ser em casa e pelo próximo adversário ser o Curitiba. Agora, assim, conhecendo o Rogério, do pouco que eu conheço de jogar contra e das conversas que eu tive com ele, e entendendo a inteligência do Rogério, o conhecimento que ele tem de São Paulo, essas declarações são que nem fala o Mourinho, são jogos mentais. Ele tem um porquê dessas declarações. E não é só para dizer que ele tem que ganhar, porque para ficar. Ele quer mobilizar o clube, ele quer passar importância, ele sabe que não pode perder essa chance. E quer passar isso para o clube. Não é uma declaração para causar polêmica, dizendo, eu vou sair se eu não ganhar. Não. Tem um porquê. Tem um porquê. E eu vou nessa linha. Eu vou nessa linha dele fazer essa mobilização toda e usando ele como personagem, né? Pela história que ele tem, pelo que ele conhece do São Paulo, para mobilizar o clube, porque ele sabe que é um caminho muito longo até se conquistar um título. E eles estão no último passo, né? É isso aí, dia 1º de outubro em Córdoba, São Paulo e Independiente Del Valle, final da Sul-Americana. Vamos para o rápido intervalo. Na volta, Vinícius Júnior bailou com o Rodrigo, com o Ancelotti, com todo mundo. Mas a torcida do Atlético de Madrid, que desagradável, hein? Vai ser o nosso próximo assunto aqui. É isso aí, ontem nós tivemos o Derby de Madrid entre Atlético e Real, né, no estádio do Atlético de Madrid, transmissão da ESPN, um jogo que ganhou uma relevância ainda maior por causa do que aconteceu antes da partida com Vinícius Júnior, né, que sofreu com injúria racial, acusações racistas e tudo mais. E aí o planeta inteiro estava ligado nesse jogo. E a torcida do Atlético de Madrid, uma parte dela, né? Um grupo de torcedores do Atlético fez isso aí. Portão fechado, no mínimo. E eu falei que era um grupo, né? E é um grupo realmente, mas é um grupo enorme.
Tem muita gente ali. Um grupo chamado Torcida do Atlético de Madrid. Um grupo chamado Torcida do Atlético de Madrid, né? Uma não dá para dizer que foi um ato isolado, não dá para dizer nada. Cantando ali, Vinícius é um macaco, Fernando. Assim, João, começou já horrível a condução por parte do pessoal do programa lá, né? Dizem que é um programa sensacionalista, mas, pô, eu acho que tudo tem limite, né? Assim, falaram que o brasileiro interpretou mal, porque só deu polêmica aqui no Brasil, né? O brasileiro interpretou mal, porque não está acostumado com o espanhol, que é uma expressão, mas o próprio integrante do programa, quando fala de macaco, ele já levanta e fala que o Vinícius Júnior é animal. É um absurdo, é um absurdo. E até a primeira reação do Real, do Ancelotti, dizendo que não viu, isso aí que não está acontecendo, e depois vem o Real Madrid, solta uma nota, mas até essa primeira reação me causou espanto do Ancelotti, que é um cara sensacional. E essa reação às vezes a gente comete injustiças porque é meia dúzia que se pronuncia e a gente fala a torcida. Mas aí dá pra gente botar, porque era muita gente e com a camisa do Atlético. Fazer isso, cara, é impossível, absurdo no tempo que a gente está, na sociedade que a gente vive, não ter uma punição drástica para o Atlético de Madrid, nem que não seja em dinheiro, mas fechar os portões até o fim do campeonato, alguma coisa assim. E um posicionamento do próprio Atlético de Madrid, né? Porque sim, mostra que o clube é condescendente com isso. E assim, é difícil, é até radical a gente falar que o clube, né? Mas nesse caso, o clube Atlético de Madrid tá sendo passivo numa atitude extremamente racista. Até porque o clube é feito pela sua torcida, né? Que sustenta o clube, que compra ingressos, camisas, né? Que abastece o clube. E olha isso aí, Zinho, é muito triste isso, hein? A palavra é essa, muito triste. E assim, poderiam dar um belíssimo exemplo, né? Tem a rivalidade Atlético de Madrid e Real Madrid. Isso acontece até, assim, ao longo da semana a discussão era essa. O Koch, né, falou muito. Aqui não vai dançar, mas acredito que ele estava falando mais aquela coisa, vai fazer gol aqui. Aquela discussão, aquela rivalidade que tem dentro do campo. Jogador com jogador, troca as farpas, fala daqui, fala dali. Acabou o jogo, ficou ali. Gostaria muito que fosse assim. Mas tudo que passou na semana, toda a repercussão mundial que foi, os próprios torcedores do Atlético de Madrid poderiam dar um belíssimo exemplo, né? Tratar bem, vaiar se ele driblou, se quer desequilibrar, aquela coisa que existe, né? Você vai jogar contra o adversário, na casa deles, eles querem te vaiar, querem te desequilibrar para você não jogar bem contra o time dele. Mas aí vem essa atitude, piorou. Se já estava ruim, conseguiu piorar, né? Essa atitude da torcida, concordo, deveria sim ter uma punição, fechar portões, jogar sem torcida, enfim, alguma coisa. Só com punição que isso vai melhorar, mas infelizmente fala-se muito dos países sul-americanos que acontece isso, e rasgam seda para o mundo europeu. É primeiro mundo, é outra cultura, é outro nível. Tô vendo, outro nível. Pior ainda. Então, assim, eu acho que o Vinícius Júnior deu a resposta dentro de campo. O Rodrigo jogaram bola, venceram o jogo junto com seus companheiros, dançaram, se divertiram, alegraram os torcedores deles, é claro, ao mundo do futebol, porque futebol é isso, é paixão, é alegria, é se divertir, tem a rivalidade, mas ela não pode ser exagerada, extrapolada, como foi nessa situação, uma infelicidade, uma coisa que sem punição não vai melhorar. Ozinho. Então cabe a gente aqui, tá? Sim. Eu acho que até a seleção, agora nesses dois amistosos, por ser na Europa, eu acho que a seleção podia tomar uma posição, a CBF podia tomar uma posição bem forte, cara. Eu acho que era o momento da seleção tomar os jogadores vão tomar uma posição bem forte, os jogadores e principalmente a instituição, porque, assim, a maioria das pessoas quer que caia no esquecimento mesmo. Quer que se bote panos quentes, que queira se achar que foi um erro de interpretação pelo idioma. E não pode, né? Foi muito grave. E nós vimos ali o Gabriel Jesus, mas que assim, tá voando lá no Arsenal. João, desculpa. Não, só falando que nós mostramos ali o Gabriel Jesus, que está lá no Arsenal, arrebentando. E ele ontem, até em solidariedade ao Vinícius, na hora do gol, dançou. Os companheiros do Vinícius Júnior de seleção brasileira e vários grandes nomes do esporte mundial estão apoiando o Vinícius aí. 1 minuto para a gente fechar o programazinho.
Não. Só para dizer assim, a CBF, ela fez uma publicação, se manifestou, o Tite também, né? E eu acho que a seleção vai ter essa oportunidade. O Praz tem razão. Lá, reunidos todos, sem dúvida, é uma oportunidade de mostrar toda a insatisfação e até dar o exemplo, né? Porque eles vão estar reunidos lá. É isso aí, Brasil joga quinta lá em Le Havre, na França, contra a Gana. Vinícius Júnior já se apresentou, recebeu solidariedade de todos, do Tite. E com esse assunto triste, porém necessário, porque nós temos que continuar fazendo a nossa parte e combatendo esse absurdo que se chama preconceito, racismo, a gente encerra o nosso ESPN FC, marcando encontro para amanhã, 18 horas. E vamos falar, hein, do sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians. E vamos tocar o hino do Verdão ou não? Depende do jogo do Inter daqui a pouco com o Atlético Goianiense. Até amanhã, pessoal. Valeu, Praz. Valeu, Pastor. Valeuzinho. E vapo. Vapo, vai tocar o hino.